Boa noite, meus amigos. Que grande alegria hoje estar mais uma vez com você no nosso café com Kardec e amigos. É com grande alegria que hoje nós vamos trazer para vocês duas amigas de Vila Velha, Espírito Santo, elas que vêm abrilhantar esse café dessa noite de hoje. E o Café com Kardec e Amigos, sim, está na 73 edição. Programa esse que vai ao ar toda segunda-feira, às 19h30, que tem um bate-papo muito gostoso com Kardec e amigos. E hoje nós temos duas convidadas que eu vou trazendo já para a telinha, Adriana Sarmento e Elizabeth Tolomelo. É Tolomelo mesmo? Seja bem-vinda, Adriana. Oi, Socorro, boa noite. Uma alegria ter você Ah, aqui. a Elizabeth, alegria vem toda para a tela também. nossa. Uhum. Boa noite Deixa eu ver se a Elizabeth já a pode subir. vocês, participando, né, desse café. É uma grande alegria ter vocês duas aqui, vocês, essas amigas de Vila Velha, que vêm nos felicitar neste café maravilhoso. Então, vou deixar vocês falar um pouco de vocês, do trabalho das casas, onde vocês frequentam. Começando por Beth. Beth, qual a casa que você frequenta? É a União Espírita Cristã de Vila Velha. E a Adriana, da mesma casa, não é isso, Adriana? Exatamente, Socorro. Boa noite, querida. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação estarmos aqui trabalhando juntos, né? E a casa é a União Espírita também, Cristã de Vila Velha. Somos companheiros da mesma casa. E que alegria a gente poder estar hoje junto. E esse modo virtual nos presenteou esse momento de a gente estar com pessoas de outros estados, conhecendo pessoas, é, fortalecendo esse laço de Kardec, de Jesus, unificando o Espiritismo cada vez mais. Porque isso é que eu chamo de unificação, onde nós estamos em lugares diferentes, de casas diferentes, mas com o mesmo intuito, trazendo o Evangelho de Jesus. Então, eu vou deixar com você, com vocês duas. Primeiro, Adriana vai falar sobre o tema, né? O que é caridade, e depois a Beth, tá bom assim? Tá ótimo. Já combinado. Tá joia. Bem, Muito obrigada, querida. É uma grande satisfação nós podermos reunir nesta noite para conversarmos um pouco sobre a caridade, o que é a caridade, o seu significado, né? E antes de tudo, nós vamos, com certeza, rogar ao nosso Senhor Jesus as suas bênçãos e o seu amparo, porque Ele é o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, sábio na ciência e no amor, pedindo que Ele nos ampare, que nos dê sua assistência, que possa nos intuir os corações, as mentes, que possa nos auxiliar nas nossas fragilidades, para que nós possamos transmitir a tua mensagem de amor, Senhor, a todos os nossos companheiros que estão nos ouvindo, dentro daquilo que o Senhor nos instruiu e nos ensinou. E assim, então, é um grande prazer, né, estarmos aqui pela primeira vez, neste Café com Kardec, para nós conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, que é aquela luz para toda a humanidade. Nós vamos iniciar recordando a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 8, quando ele nos fala que Deus é amor. Deus é amor. E a doutrina nos ensina
que a caridade é esse amor em ação, é esse amor em movimento. Então nós vamos colocar que o Pai, Deus nosso Pai, ele é em ação, ele é a verdadeira caridade, porque ele é amor. E o amor em movimento é caridade. Então a caridade maior que possa existir, o amor maior e a caridade maior é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, naquelas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, todos os ensinos que o Evangelho nos traz, ele nos aponta essas duas virtudes como sendo aquelas que nos conduzem à felicidade eterna. Quando o Evangelho nos ensina, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, misericordiosos, nos ensina para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos e fazermos aos outros aquilo que desejamos que o outro faça para nós amarmos os nossos inimigos e perdoarmos as ofensas, para nós não praticarmos o bem com ostentação, mas e sim não desejando nunca nada em troca, para nós julgarmos a nós mesmos antes de pensarmos alguma coisa a respeito de alguém. Aquele evangelho que nos ensina a humildade e a caridade, não deixando em nenhum momento de nos ensinar a humildade e a caridade, que o próprio Jesus exemplificou para todos nós, quando esteve aqui com os pés pisando o solo desse nosso planeta. Este evangelho que nos ensina que o orgulho e o egoísmo, contrários à caridade, devemos a todo instante buscar não deixar que habitem os nossos corações, e não se limitando nunca de deixar de nos orientar à caridade. Pelo contrário, colocando claramente, em termos mais do que explícitos, a caridade como condição absoluta da felicidade futura. Isto é, na vida, mais adiante, irão nos inquirir tão somente uma coisa, A caridade foi praticada? Então, o Evangelho não considera a caridade apenas como uma das condições de salvação, mas como a condição única para a nossa salvação, para o nosso bem e para a nossa felicidade. Então, nós somos criados simples e ignorantes pelo nosso Pai para um futuro de felicidade. E no livro Fonte Viva, na lição 35, fala o seguinte, que a ignorância é apenas uma noite que cederá lugar ao sol da sabedoria, e que nós devemos usar esse tesouro do amor em todas as direções, estendendo o bem e o amor em toda parte. Paulo de Tarso vem então e nos falou aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, o seguinte: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E quando a adversidade chegar, nós não desistirmos do bem. Isto é, por exemplo, vem uma chuva, e a chuva então sacode a árvore por todos os lados, para todas as bandas, e os seus galhos então, porventura, pode ser que fiquem quebrados. Mas o que a árvore faz depois? Ela se regenera, depois ela dá flor e depois ela dá frutos. E o Evangelho, o Cristo, os benfeitores a todo tempo nos chamam a atenção para a natureza, para observarmos como funciona a natureza e para olharmos e buscarmos aprender o que Deus em suas leis vem nos mostrar para que nós possamos aprender a esse sentimento e essa vivência do bem que Ele quer tanto nos ensinar. No livro dos Espíritos, na questão 886, pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a primeira palavra é benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Mas é importante também nós observarmos o comentário de Kardec a respeito desta questão, porque ele nos falou benevolência para com todos. E Kardec vem em seu comentário e nos fala o seguinte, que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, que amar o próximo
é fazer todo o bem que nos é possível a este próximo e mais, todo o bem que gostaríamos que o próximo fizesse para nós. E ele completa, tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Recordando Paulo, na sua epístola, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, ele nos diz o quê? Que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, quer dizer, nós podemos fazer todas as coisas, mas existe aquela que convém, porque se tem a que não convém, então existe aquela que convém. E o que convém a nós? O que realmente convém a todos nós? O que mais convém a todos nós? Convém a lei de amor. Em Mateus capítulo 22, versículos 36 a 39, um doutor da lei se aproxima do Cristo e pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E ele responde: o primeiro e grande mandamento é que amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o seu pensamento e sentimento. E existe um segundo que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se observarmos o mandamento maior, ele fala todo o tempo da lei de amor, dessa lei divina de amor, nos indicando o que devemos fazer, realmente indicando o que convém nós fazermos, que é amarmos ao Pai e nos amar e amarmos o outro como amamos a nós mesmos, fazermos ao outro aquele bem que desejaríamos que o outro fizesse a todos nós. No livro Cristos, psicografia de João Nunes Maia, pelo nosso benfeitor Miramês, ele nos fala a respeito da caridade. E ele fala o seguinte, que a caridade é a amplitude do amor. A caridade é a amplitude do amor. E o amor é o beijo de Deus no coração das criaturas. A caridade é Jesus de braços abertos, comunicando-se conosco, perfumando os nossos caminhos, quando servimos por servir e quando amamos por amor. Então, quando ele nos fala que a caridade é a amplitude do amor, é esse sentimento que temos de amor se transbordando por nós, pelas nossas mãos, pelas nossas bocas, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos e pelos nossos pés. Quando ele transborda de nós em ação, é essa caridade. E ele fala que é o beijo de Deus nos nossos corações. É este amor que é Deus em ação, em benefício dos seus filhos, para que nós, como essas criaturinhas, criancinhas ainda aos olhos de Deus, aprendizes aos olhos de Deus, possamos aprender com Ele, com Cristo, com os benfeitores, com os nossos anjos da guarda, o que é fazer o bem, a importância de nós fazermos o bem. Lucas, no capítulo 10, versículo 33, ele fala assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então, ele não só sentiu aquele amor por aquele homem caído, mas ele moveu-se num gesto, num ato de caridade, num ato de benevolência, por íntima compaixão. Tocou nas fibras da sua alma um amor imenso por aquele homem caído. Quem é aquele homem caído? Senão toda criatura, todos nós, todos que necessitam. O Evangelho nos mostra o bom samaritano como esse símbolo da caridade. E no Livro dos Espíritos tem um capítulo todo dedicado à lei de justiça, amor e caridade. Por que justiça, amor e caridade juntos? Porque com a justiça precisa caminhar o amor. A justiça precisa acontecer com amor, porque se não tiver amor com a justiça, ela pode ser muito rústica, ela pode ser muito rude no seu imperativo de justiça. Então Deus vem e nos coloca a caridade, o amor junto com a justiça. Assim como a caridade também tem que atuar, mas ela tem que agir junto com a justiça para que ela não possa se perder no caminho, para que ela não possa se esvair no caminho. No livro Fonte Viva, lição 38,
titulada Se Soubéssemos, nosso benfeitor Emmanuel nos fala, Pai, lembra Jesus quando nos disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, naquele momento terrível da cruz. E Emmanuel explana essa frase do Cristo para nós, dizendo ao Pai, falando, conversando com o Pai naquele momento, para nos perdoar, porque o homem naquela hora não sabia o que estava fazendo. E Emmanuel amplia para o nosso entendimento hoje, para vivenciarmos o nosso dia a dia, nesse título de Se Soubesseis. E ele fala, se o ingrato soubesse o fel da amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não iria perpetrar o delito da indiferença. Se porventura o egoísta soubesse a solidão infernal que no futuro ele vai sentir, ele nunca iria se apartar da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Então ele nos disse que, em verdade, quantos se rendem à sugestão perturbadora do mal, Emmanuel completa dizendo, todos que se rendem ao mal não sabem o que fazem. E Jesus, então, vem a todo momento nos alertando da importância do bem como lei divina. Traz como lei fazermos o bem, como lei sentirmos o amor, como lei caminharmos para o próximo e, de preferência, como o bom samaritano, né? Movidos de íntima compaixão, mas aquela compaixão que nos toca a alma e que nos faz nos movimentar, que nos tira de onde estamos, que nos desloca ao encontro daquele que precisa. E recordando que existe uma lei de causa e de efeito. Isto é, o que acontecerá amanhã é consequência do que fazemos hoje. E o que está nos surgindo hoje é efeito daquilo que nós fizemos ontem. Isto é, as situações, elas nos surgem, quando nos surgem, sendo boas, sendo situações não boas, elas são efeitos exatamente dos nossos atos anteriores, bons e não bons. Então, Santo Agostinho vem lá no Livro dos Espíritos, na questão 1009, e nos fala, a cada um segundo suas obras. Então, não basta nós entendermos o que é caridade, não basta nós termos o conceito, o significado de caridade, mas é necessário nós fazermos o bem. A cada um segundo as suas obras. Nós precisamos que as obras aconteçam. Nós podemos sentir todo o bem, toda a compaixão e todo o amor, mas se nós não nos movimentarmos, o Cristo saiu das paragens celestiais que nem conseguimos imaginar como que pode ser. E veio até nós, nos ensinando o quê? Que nós precisamos sair de onde estamos e irmos até aquele que necessita daquilo que pudermos oferecer, como tantos benfeitores, como o nosso próprio anjo guardião, veio caminhar conosco nessa jornada para o nosso aprendizado. E Tiago, ele em algum momento, no capítulo 2, versículo 17, nos fala que a fé sem obras é morta em si mesma. Podemos conhecer todo o Evangelho, podemos ter todo o conhecimento de amplos e profundos e assim até complicados conceitos, mas precisamos nos movimentar. Precisamos sair de onde estamos e caminhar. Precisamos do suor. Precisamos de usar a nossa musculatura física e espiritual para podermos atuar no bem que é importante. Paulo, quando escreve aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, ele fala assim, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras boas. Então ele fala para nós termos consideração, porque quando nós temos consideração pelo outro, isso nos estimula as boas obras para com aquele outro. E o que é nós termos consideração? É nós fazermos um exame completo, demorado, a respeito daquela situação, daquela pessoa, é nós utilizarmos do raciocínio, da razão, é nós olharmos com importância, com sentimento de respeito, com estima. Então ele nos fala para nós nos considerarmos uns aos outros,
para nós olharmos o outro com estima, consideração, respeito. E ele fala que isto vai nos estimular a sentir amor e o amor nos levar à prática do bem. Então, ele fala para nós observarmos muitas vezes, se percebermos algum companheiro, algum amigo de jornada, porventura ter entrado em negócios escusos, porventura ter caído em lastimáveis enganos, ele nos fala para nós podermos nos movimentar, caso ele tenha porventura perpetrado em alguns delitos na vida, equívocos, nós observarmos, isto é, nós temos essa consideração de observar esse outro, de olhar com importância, com estima, com consideração e percebermos dentro da nossa vida, no nosso passado, que nós também cometemos falhas, que nós também erramos, que nós em algum momento também não fomos caridosos, não fomos justos, que nós em algum momento que poderíamos ter feito bem, deixamos de fazer, por desconhecimento, por orgulho, por egoísmo, por qualquer outra coisa que venhamos a justificar, mas nós também falhamos, assim como o outro falha. E ele nos fala para nós termos então a prudência de nos observarmos. Também tivemos momentos infelizes na nossa vida. Mas olha só, após a noite vem o amanhecer do dia. Todos os dias o Pai nos concede uma nova esperança, um novo raiar, uma nova oportunidade de nós revermos os nossos passos, fazermos uma revisão e buscarmos olhar como eu tenho utilizado a minha vida. Que bem eu tenho feito, como que eu tenho colocado o meu ânimo, eu estou com bom ânimo, eu estou com disposição, eu estou com vontade de fazer o bem. Porventura, se está difícil, os benfeitores nos dizem para nós perseverarmos. E o Cristo bem nos fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós perguntamos aos nossos próprios corações e deixamos para reflexão uma perguntinha: como que estamos utilizando da nossa vida? Como que estamos fazendo com o bem que porventura nos bate à porta nos convidando para o movimento, para a ação do amor, para aquela compaixão íntima que nos faz movimentar? E nós recordarmos o ensino do apóstolo neste considerarmos uns aos outros, mas não no sentido negativo, e sim como aquela fraternidade operante, superando as nossas próprias fraquezas neste caminho para uma vida maior, caminho do bem, do amor e da caridade, mas daquela caridade com o nosso Senhor Jesus. E que Ele nos abençoe, que as bênçãos do Cristo nosso Senhor Jesus seja com todos nós, por todo sempre. Graças a Deus. Boa noite. As meninas tiveram problemas com a internet delas e não puderam entrar. Eu tive que assumir aqui na carreira, como a gente disse aqui do interior. Então, boa noite a todos também que estão assistindo. E agora eu gostaria de deixar com a palavra a Beth para que ela pudesse fazer as considerações dela sobre o tema e em seguida teremos um momento de arte espírita e voltamos os três para a tela para conversar, debater e também responder as perguntas do nosso público. Fique à vontade, Beth. Então, boa noite a todos. Depois da Adriana ter falado tudo sobre a caridade, sobrou pouca coisa para a gente dizer, né? Ela foi muito feliz na explanação dela, baseada principalmente no Evangelho de Jesus, principalmente no Livro dos Espíritos. Mas nós buscamos um outro lado, parece que foi até combinado, né? E como o tema do nosso bate-papo hoje é o que significa caridade, eu fui buscar no dicionário Aurélio
o que significa caridade para a maioria das pessoas, para as pessoas que não são espíritas, que não têm uma visão espírita, mas que têm a caridade dentro de si. E lá no dicionário diz assim: no vocabulário cristão, é o amor que move a vontade à busca efetiva do bem de outrem e procura identificar-se com o amor de Deus. O amor que move a vontade. A Adriana falou bastante em movimento. É isso que é a caridade. É um sentimento. E o sentimento vem antes do pensamento. Por isso, a caridade vem antes do ato, porque ela é aquele sentimento nato, aquele sentimento que nós todos deveríamos buscar dentro de nós, desenvolver esse tipo de sentimento, porque nós sabemos que nós podemos educar os nossos sentimentos. Então, no vocabulário cristão, é o amor que move a vontade. E a vontade é este sentimento de caridade. E que sentimento é esse? Como nos diz o Aurélio, é a busca efetiva do bem de outrem. É exatamente o que o Evangelho nos fala. É desejar para o outro aquilo que desejamos para nós. É fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. É nos colocarmos sempre no lugar do outro. E sempre este sentimento que vai mover a nossa vontade de ajudar, de querer o bem do outro, de procurar, né, sempre realizar aquilo que vai facilitar a vida do outro, é também a caridade uma procura da identificação com o amor de Deus. E fomos buscar também com Lamartine Palhano, que foi um médico cientista aqui do Espírito Santo, vários livros escritos, e ele tem o Dicionário de Filosofia Espírita. E no seu dicionário ele diz que caridade vem do latim caritate. Aí ele nos diz assim, que é uma palavra nova, nascida no meio de uma doutrina nova e que descreve uma qualidade nova. Então, seria uma palavra nova porque ela esteve, não é, na boca de todos os evangelistas, ou melhor, na pena de todos os evangelistas que nos trouxeram as lições de Jesus, que são lições, como a Adriana explicou tão bem, não apenas baseadas na caridade, mas são a própria caridade. A caridade pura, a caridade em todos os momentos da passagem de Jesus pela terra, ele demonstrou caridade para com todos aqueles que conviviam com ele naquela época. Então, essa palavra, ela tomou mais corpo, né, no meio de uma doutrina nova, a doutrina cristã, o cristianismo trazido por Jesus. E que descreve uma qualidade nova. Talvez não seja uma qualidade tão nova, mas uma qualidade que ele, Jesus, procurou realçar dentro de nós, porque estava, muitas das vezes, adormecida, e ele buscou, então, através do seu exemplo e dos seus ensinamentos, trazer para nós a possibilidade de descobrirmos esta qualidade, ou seja, esse sentimento tão nobre
dentro de nós, que é o sentimento da caridade. Na verdade, ele continua, é uma palavra que indica uma atitude nova para com os outros e que é impossível sem a dinâmica cristã ou similar. Ele não restringe a palavra caridade ao cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é uma parte, é praticado por uma parte da humanidade, mas os sentimentos são inerentes ao ser humano. E para Deus não há distinção, nem de religião, de crença, de doutrina, o que seja. Tanto é que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos mostra que a ética da doutrina espírita coincide com a ética de todos os ramos religiosos que nós conhecemos. Então, ela seria impossível sem a dinâmica cristã ou similar. E nós ainda podemos dizer que um dia, não sabemos quando, quantos milênios ou séculos, estaremos todos sob o pastoreio de Jesus, porque somos todos ovelhas do seu aprisco. Sejamos de que raça, de que etnia, de que religião, de ideologia, o que for, somos todos irmãos. Não apenas desse nosso pequeno planeta Terra, mas somos irmãos em humanidade de todo o universo. E aí, Lamartine Palhano continua, que lá em Mateus, no capítulo 5, de 43 a 48, quando, então, Mateus vai nos falar que nós precisamos desenvolver o amor como Deus, que distribui o sol, que distribui a chuva indistintamente. Que nós, então, que busquemos transformar o amor humano num padrão de amor de Deus, ou seja, no amor do ágape, né? Que é baseado na benevolência, como a Adriana falou, na boa vontade, no amor ao próximo. Então, a caridade seria o amor aplicado a todos. E é por isso que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, algumas traduções trazem a palavra amor, outras a palavra caridade. Mas ele finaliza ali a carta dizendo, né, que de todas as virtudes, as maiores seriam a fé, a esperança e a caridade. A fé que nos impulsiona numa direção, num sentido de buscarmos, né, alguma coisa para a nossa melhoria, um sentido para a nossa vida. A esperança, que é exatamente esse estímulo para que busquemos esse sentido melhor. E esse sentido é a caridade. Muito bem. Aí hoje recebemos uma mensagem e que gostaríamos também de falar aqui. Não conheço a autora, é a Andresa Molina, mas identifiquei as suas palavras com o nosso tema do que significa caridade. Ela diz assim: sejamos as vozes que alguns não têm. Quantos caminhantes da nossa jornada, da nossa estrada, são aqueles que não têm voz. Não digo nem a voz física, mas não têm voz para falar, para defender seus direitos, para buscar aquilo que procuram. Que sejamos, então, essas vozes, que falemos pelos nossos irmãos que têm necessidade
de expressar os seus desejos, os seus sentimentos. Que sejamos o ombro que muitos não têm. Olha o acolhimento. Isso é caridade. É se nós oferecemos a nossa voz para falarmos em nome daqueles que necessitam e que têm dificuldade, da mesma forma, devemos oferecer os nossos ouvidos para ouvir as queixas, ouvir as dores, os lamentos, os sofrimentos daqueles que caminham conosco e que muitas das vezes, só de falarem conosco, já se sentem aliviados. É uma forma de caridade. Sejamos o ombro que muitos não têm. Quantos estão aí sofrendo de solidão? Não tem um ombro amigo para poderem encostar a sua cabeça e poderem sentir a energia do amor, da caridade para se renovarem. Sejamos o amor que muitos não conseguem sentir por si mesmos. Então, muitas pessoas ainda não conseguem se amar. Imaginem conseguir amar o próximo. Então, amar a si mesmo é uma forma também de caridade. É procurar entender quem somos, conhecer quem somos, filhos do mesmo Pai. Então, que nós possamos ser este amor para aquelas pessoas que ainda não conhecem. E é através do nosso exemplo, do nosso acolhimento, da nossa escuta, e poucas vezes até da nossa fala, que nós vamos, então, oferecer a oportunidade desse companheiro descobrir-se amado como filho de Deus. Nós não somos melhores nem especiais, como ela diz aqui na mensagem. Nós somos servidores e servidores essenciais, porque desde que nós tenhamos um pouco, faz parte do nosso sentimento de caridade dividirmos aquele pouco que temos. Se temos um pouquinho de conhecimento, que nós possamos dividir esse pouquinho de conhecimento. Se temos um pouquinho de sentimento de amor, de benevolência, de indulgência, de paciência, que saibamos distribuir com aqueles que convivem conosco as migalhas dessas virtudes, que ainda não conseguimos conquistar por inteiro, mas que estamos buscando. Não somos, como ela diz aqui, iguais a ninguém para entrarmos na normose, pois não precisamos ser normais, precisamos somente ser naturais, respeitando a nossa essência e não tentando ser o que nós ainda não somos. Somente assim poderemos expressar o divino que habita em cada um de nós. É assim que contribuímos com o mundo para que seja um lugar melhor. Ou seja, é desenvolvermos dentro de nós o sentimento da caridade. E lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 17, que Michel nos traz uma mensagem de Bordeaux, em 1862, sobre a piedade. Ele vai dizer para nós: a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Ou seja, a piedade, o sentimento de piedade vai nos preparar e vai nos enobrecer para que cheguemos à caridade ativa, a caridade em movimento, o amor em movimento. Então, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, como a Adriana falou.
nas duas virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E muito bonito também é o depoimento de Sueli Caldas Schubert, no seu último livro antes de desencarnar, Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias. Ela vai falar, então, ali nesse livro, sobre a caminhada de Emmanuel e de Chico Xavier. Tiveram muitas glórias, tantos livros maravilhosos, sim. Mas foram muitas dores também. E já que a caridade, que eles fizeram assim maravilhosamente bem, trazendo essa literatura enorme para nos ajudar a sairmos das trevas, a termos conhecimento, a trazermos o conhecimento da doutrina espírita, mas, acima de tudo, o conhecimento do amor que Jesus veio demonstrar para nós, nos prometendo e nos convidando ao reino dos céus. Aí tem uma passagem muito interessante no livro, quando Emmanuel diz, então, que ele é um pregador de cartazes, porque ele ainda não foi convidado pessoalmente para a festa do reino de Deus. Então, ele está na humanidade pregando cartazes, convidando a todos nós para o grande festim. Mas esse grande festim, ele também nos lembra que, para participarmos desse grande festim, ele que apenas, Emmanuel, está apenas pregando os cartazes. Ele que ainda não foi convidado pessoalmente, está pregando os cartazes para nos convidar. Mas ele diz assim, para comparecer é necessário o traje especial, né? A túnica nupcial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, com humildade, Emmanuel fala da beleza, né, do reino divino em todos os seus livros, em todas as suas obras, mas ele com toda a humildade, se considera ainda um pregador de cartazes convidando à festa do reino. Quantos atenderão ao convite? Sueli nos pergunta. Quantos terão condições de comparecer? E nem sei o tempo, eu não marquei o meu tempo. E no livro A Viagem Espírita, de 1862, Allan Kardec, no discurso que ele faz na cidade de Lyon e Bordeaux, ele vai falar muito sobre a caridade. Ele vai falar sobre a divisa do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Ele vai falar que fora da caridade não há cristãos. Não há doutrina espírita. Não há cristãos também. Então, ele vai nos dizer que a palavra caridade tem uma acepção muito ampla, porque há caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Ela não consiste apenas na esmola, e às vezes a gente vê alguma... Eu fui buscar até um livro de um pastor, um livro que meu filho me deu, porque ele é batista, Cristianismo Puro e Simples. É muito bom o livro, mas a visão de caridade deste pastor é da caridade material. Aí nós temos que ter um sentimento de gratidão muito grande, principalmente a Chico Xavier, a Emmanuel,
que trouxeram a interpretação do Evangelho para nós, Allan Kardec e os espíritos que participaram da codificação, nos mostrando outra face da caridade, que não seja a caridade material, porque a caridade material é a mais fácil de se fazer. Então, ele diz assim, que alguém é caridoso em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo. Olha, a indulgência é realmente uma virtude que precisamos desenvolver para que a caridade possa se instalar no nosso coração, no nosso espírito, né? Caridoso em palavras, nada dizendo que possa prejudicar a outrem. Isso é muito difícil até para nós. Porque nesse cuidado com as palavras, nós temos que ter cuidado com julgamentos, com preconceitos, com provocações, com impaciência, com muitos outros defeitos que ainda temos, que ainda precisamos trabalhar em nós. Então, ser caridoso com as palavras é muito difícil ainda. Mas nós estamos no caminho. Olha lá, a fé, a esperança e a caridade. Nós chegaremos na caridade. É só termos fé e esperança. Então, nós devemos ser caridoso e tomar essa máxima que Allan Kardec nos recomenda, que fora da caridade não há salvação. E ele, então, nesse discurso, ele vai falando, e ele diz que muitas das vezes pode acontecer até mesmo dentro do grupo espírita, pode acontecer de grupos terem pensamentos diferentes. E perguntaram a ele, no caso de dissensão entre grupos, entre pessoas, às vezes dentro da mesma casa, que têm pensamentos diferentes e que muitas vezes não aceitam o pensamento do outro, o que ele faria? E ele diz, sem nenhuma dúvida, eu ficaria com aquele que tiver mais caridade. Ou seja, com aquele grupo que, mesmo sem ter razão, ou tendo toda a razão, é aquele que mais faz a caridade, de ser indulgente com o próximo, de ser caridoso com as palavras, de não ofender ninguém, de não atacar o outro. Aquele que tiver mais caridade, sem sombra de dúvida, é com quem ele fica, de modo que ele vem enaltecer muito a virtude da caridade. Por isso, o caminho para a caridade é claro, é infalível, é sem equívocos. Então, Kardec ainda continua dizendo assim, que poderia defini-lo assim, é um sentimento de benevolência, de justiça e de indulgência para com o próximo, baseado no que quereríamos que o próximo nos fizesse. Tomando a caridade por guia, podemos estar certos de não nos afastar do reto caminho, daquele caminho que conduz a Deus. Quem quer que deseje de maneira sincera e séria trabalhar pela própria melhoria, deve analisar a caridade em seus mais minuciosos detalhes e por ela conformar a sua conduta, pois ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, as circunstâncias grandes ou as circunstâncias pequenas. Quando estivermos em dúvida sobre que partido tomar no interesse alheio, basta que interroguemos a caridade e ela responderá sempre de maneira justa.
E, se soubermos ouvir, sem deixar que a voz do egoísmo fale mais alto, com certeza nós estaremos, então, prestando, né, o nosso sentimento, prestando a nossa tarefa, prestando a nossa caminhada à caridade. Lembrando sempre que Jesus, em todos os momentos que por aqui passou, foi a caridade essencial. Ele que, mesmo tendo sido negado por Pedro, foi buscar Pedro, mostrando a ele que o amor vencia tudo. E que o amor que Pedro trazia dentro de si era muito maior do que aquela sua pequena fraqueza de negar Jesus. E entregou a Pedro, então, a grande tarefa de, sobre aquela pedra, construir a sua igreja, num ato de caridade, e que Pedro soube desenvolver tão bem essa sua tarefa. Que saibamos também observar o verdadeiro significado da caridade e, assim, procurarmos transformar os nossos sentimentos e as nossas atitudes, porque, afinal de contas, esse é o objetivo da nossa doutrina. É a nossa transformação moral e o esforço que fazemos para domar as nossas más tendências. Que Jesus permaneça conosco, que assim seja. Que bom, Beth e Adriana. Então, eu vou colocar aqui para nós um pequeno momento de arte espírita, um vídeo da Neuza Marana, da música Te Desejo Vida, que é um momento assim de intervalo, enquanto os nossos amigos que estão assistindo, que já enviaram bastante perguntas também, mas que possam ficar à vontade e realizar mais perguntas, para que após o momento de arte, nós possamos voltar aqui e bater esse papo sobre esse tema que significa caridade. Então vamos lá, vamos assistir o nosso momento de arte espírita. A sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. E que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar.
mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Te desejo vida, te desejo vida. Te desejo vida. Te desejo vida. Então, com estas reflexões, com esses momentos de arte também, vamos começar a trazer as perguntas sobre o tema caridade, trazendo um comentário aqui de Daniel Rosa de Assis, que ele vai trazer justamente aqui a ideia da pergunta 886, né? Conforme entendia Jesus, a caridade mais acessível e a mais difícil é a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, na fé que salva e no amor que consola. Então ele já traz uma pergunta, aliás, um comentário, trazendo a pergunta 886, né? Quando a gente fala de caridade, inclusive nas palestras, costumamos citar muito a 886. Aqui no RN, que também deve ter se espalhado pelo Brasil inteiro, utilizamos a ideia do BIP, né? Não sei se vocês já ouviram falar aí também. Mas aqui foi um colega nosso que alguns anos atrás começou a utilizar e realmente pegou em todas as casas, todos os palestrantes usam a ideia para lembrar sempre do que significa caridade. Quando o BIP nos alerta sobre a benevolência, a indulgência e o perdão. E aí eu gostaria, vocês falaram muito bem sobre isso, mas para que a gente pudesse um pouco aprofundar mais ainda sobre o significado de cada uma das palavras. Porque às vezes as pessoas têm uma dúvida ainda sobre a palavra benevolência. Aonde é que eu uso a benevolência? Aonde é que eu uso a indulgência? Aonde é que eu uso o perdão? E aí eu passo para vocês nos aprofundar mais sobre esse tema. Fiquem à vontade, pode ser Beth ou Adriana. Depois a gente começa. Tudo bem. Recordando, né, essa questão no Livro dos Espíritos, que é 886, realmente, tá bom? Aqui também pegou esse BIP já tem um tempinho, tá bom, Alisson? Né? E realmente, quando esse BIP, lembra daquele aparelhinho BIP que tinha lá antes do celular, né? Eu cheguei a ter um aparelhinho daquele também. E quando ele bipava, é porque tinha alguém querendo falar com a gente, alguma coisa importante para fazer, alguma coisa para se realizar, não é isso? E a gente tinha que estar ali naquela hora buscando atender aquele bip que estava tocando, né? E de repente o Evangelho nos vem ensinar a respeito da caridade, e o Livro dos Espíritos nos falar a respeito dessa benevolência, dessa indulgência e desse perdão, né? Quando na resposta os mentores nos trazem que a benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas, não é isso? E exatamente, ele complementa um pouco abaixo, Kardec complementa, dizendo assim, quer ver, deixa eu pegar aqui, dizendo o seguinte,
que a caridade e o amor complementam a lei da justiça. Esse bem para com todos, porque amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e desejarmos ao outro aquilo que desejamos para nós. Então, este bem que fazemos para com o outro. Ele fala que, como Beth bem lembrou, que não se restringe o bem à esmola, mas que ela abrange, diz os benfeitores, todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores. Então, realmente, tem sempre alguém caminhando nos passos que já traçamos, alguém à nossa frente, alguém ao nosso lado. Então, é este bem para com todos que estão à nossa volta, independente de, né? Essa indulgência, essa compreensão para com a imperfeição do outro, essa parte que nos cabe no sentido de nós compreendermos o que se passa no coração alheio, compreendermos a dificuldade que o outro está vivendo e que, porventura, agora não estamos vivendo, mas nós, em algum momento, já passamos por ela. Então, ele fala que essa benevolência é essa boa vontade, é essa disposição para o bem que precisa nascer em nós. Já quando ele nos fala sobre a indulgência, quer dizer, essa clemência, não é? É essa misericórdia para com a imperfeição do outro, é essa compreensão de que o outro também traz uma imperfeição e eu também trago essa imperfeição. Então, essa clemência, essa compreensão, no sentido de nós sermos solidários para com o outro, mas na base da compreensão de que o outro também traz imperfeições. E quando ele nos fala do perdão das ofensas, né, que é exatamente desculpar a ofensa que o outro vem a porventura manifestar, ser tolerante, ser compreensivo com a imperfeição que o outro traz na base da indulgência, e o perdão vem nos falando para desculparmos. Então, a benevolência, ela é aquela atitude de caridade. A indulgência é essa compreensão com o outro nas suas imperfeições, que nós também as trazemos. E o perdão é realmente desculpar aquele equívoco que o outro cometeu, da mesma forma que gostaríamos também de sermos desculpados pelo outro. Então, no comentário dessa questão, lá no Livro dos Espíritos, eu estou com ele aberto aqui, tá? Então, ele nos faz inclusive uma comparação, né? Ele fala assim, ó, apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções serão voltadas para essa pessoa. Mas se for pobre, ninguém se preocupa com ela, ninguém olha, ninguém vê. Vamos observar na nossa vivência nas casas espíritas, quando um e quando o outro chega, como que é a nossa postura. E vamos chegar para as nossas reflexões e fazer uma avaliação. Como que lidamos com aquele que tem pouco e como que lidamos com aquele que tem muito? Será que tem diferença? Será que não existe mais diferença? E ele fala, no entanto, quanto mais lastimosa a posição do outro, mais atenção, mais cuidado devemos dispensar. Mais benevolência, mais indulgência, mais perdão, mais acolhimento, mais realmente sermos movidos de íntima compaixão. E invertermos a posição também. Quantas vezes nós também precisamos da benevolência do outro? Quantas vezes nós precisamos da indulgência do outro, compreendendo que nós também falhamos? E dessas nossas falhas, quantas vezes precisamos do perdão do outro, da desculpa do outro, desse perdão, dessa desculpa maior que chamamos de perdão, para com as nossas faltas também. Por isso que o Evangelho nos fala, para nós fazermos com o outro aquilo que nós desejamos para nós mesmos. E ele fala assim, o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Porque, na verdade, que distância existe? Se somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos aprendizes. Um sabe uma coisa e o outro sabe outra, mas esse outro sabe uma coisa que esse de cá não sabe. Então, este convívio uns com os outros é que vai nos fazer crescer. Nós necessitamos uns dos outros.
Por isso que a justiça vem junto com o amor, com a caridade. Na própria pergunta, qual o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E ele nos fala na resposta, no comentário, que o amor e a caridade é o complemento da lei de justiça. Não é justo fazermos o bem a quem precisa? Não é justo alguém nos amparar no nosso momento de mais necessidade? Não é justo aos olhos de Deus? E na nossa reflexão de hoje, colocamos que devemos considerar o outro, como nos ensinou Paulo. Quer dizer, refletir a respeito do outro, pensar a respeito das possibilidades do outro, para que nós tenhamos entendimento e possamos decidir o que fazer e definir também o que vamos sentir. Porque bem lembrou a Beth, né, que passa pelo nosso pensamento, Beth. A Adriana falou tudo e eu agora me lembrei de uma história verdadeira para que pudéssemos exemplificar a benevolência, a indulgência e o perdão. Vocês já devem ter ouvido falar, porque ele se transformou até num filme. Mas a primeira vez que eu ouvi a sua história tem muitos anos. E foi uma entrevista que foi feita pela Fernanda Montenegro ao Antônio Carlos Ramos. Não sei se vocês conhecem. Já foi feito um filme sobre a história dele. Ele, uma criança muito pobre da periferia de Belo Horizonte, e que foi, então, como era o 10º filho, e aquela pobreza, ele, com 6 anos, a mãe, pensando no melhor para ele, que pelo menos aquele, ela já tinha distribuído os outros, pelo menos aquele pudesse ter um futuro melhor, ela o entregou na FEBEM, na antiga FEBEM. E acreditando que lá ele teria ótima educação, que ele sairia de lá formado e tal. E esse menino tornou-se um grande marginal. Ele fugiu 100 e tantas vezes da FEBEM, ele roubou, ele mesmo contava que ele roubava, que ele fazia tudo que era coisa errada, e ele era capturado novamente, levado para a FEBEM. E quando ele tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos, veio uma senhora francesa que estava fazendo uma tese para o seu doutorado e foi visitar a FEBEM em Belo Horizonte. Chegando lá, quando ela viu aquele menino, aí entra a benevolência. Ela foi tocada por um sentimento de amor tão grande que ele mesmo contando, ela caiu de joelhos na frente dele e ele diz, ela me olhou não como aquele moleque que não tinha mais jeito, mas ela me olhou como um ser humano. E ela, então, pediu que ela gostaria de adotá-lo. Levou um ano, toda a documentação, aquilo tudo, para ela conseguir adotar o menino. E ele, então, contando nessa entrevista que quando foi morar com ela, que chegou naquela casa tão bonita, cheia de coisas que ele não conhecia, a primeira noite ele fez uma lista enorme de tudo o que ele roubaria ali naquela casa. Com o passar dos dias, ele ia só riscando as coisas da lista. Ele foi riscando. Por quê? Porque ela, ali, com aquele sentimento de benevolência, ela foi cativando o coração dele também. E ela, tudo aquilo que ele fazia de errado dentro da casa dela, ela era indulgente com ele, porque ela sabia as dificuldades que ele tinha, pela vida que ele havia tido até ali. E começou a ensinar algumas palavras em francês, e ele morria de rir, porque ele não entendia,
E quando ela mostrou para ele um globo e falou que a Terra era redonda, aí ele falou: essa mulher é louca. Como que a Terra é redonda? E com estes questionamentos todos, o menino foi se adaptando e a lista do que ele ia roubar foi diminuindo. Mas ele, mesmo assim, ele provocava os sentimentos dela. Um dia ela saiu e o deixou em casa. Quando ela voltou, ele tinha aberto todas as torneiras da casa. A casa estava inundada. Ela não o reprimiu. Ela compreendeu, e compreender o erro do outro, além de ser indulgente, ela perdoou, porque ela o manteve ali. Ele achou que fazendo aquilo ela ia mandá-lo de volta. Ela o perdoou. Bom, conclusão. Quando ele já tinha 20 e poucos anos, ela faleceu, mas ele já estava formando em pedagogia. E ele voltou para o Brasil, e lá, em Belo Horizonte, ele então comprou uma casa e começou a pegar esses meninos, os mais rebeldes, levar para a casa dele e começou a educá-los com a mesma benevolência, a mesma indulgência, o mesmo perdão que ele aprendeu com aquela senhora. E tornou-se um grande contador de histórias. Então, o filme se chama O Contador de Histórias. Fizeram um filme, não sei se o filme, eu não assisti, se coincide com a realidade dessa primeira entrevista que ele deu para Fernanda Montenegro, mas isso tem muitos anos que eu vi. Hoje ele está com 50 e poucos anos, parece. Mas eu vi essa entrevista, já deve ter uns 15 anos por aí. Mas guardei, porque eu achei muito interessante a história dele. E se pesquisarmos no Google, nós vamos encontrar a história, vocês vão poder conferir uma história real, mostrando que nós somos capazes de sermos benevolentes, indulgentes e de perdoarmos. Então, ficou aí a parte prática de tudo que a Adriana nos ensinou. Que bom, maravilhoso. Eu estava até aqui já pesquisando aqui o nome do filme, realmente, O Contador de Histórias, lançado em 2009. Roberto Carlos Ramos, né? Isso, já deixei aqui para depois procurar como assistir. Muito boa. O filme é muito bom, vale a pena. Eu já assisti há muitos anos. É exatamente o que você falou. Uhum. É tudo o que você falou. É isso aí. Então, o filme retratou direitinho, né? Porque essa entrevista que eu vi já tem muitos anos. E ainda não tinha o filme. Muito bem. E o Wesley Gama, ele continua trazendo pergunta ainda referente a 886. Nestes tempos de crise, precisamos mais do que nunca de corações solidários para a caridade material. Esta caridade, a material, está de alguma forma subtendida na questão 886 do Livro dos Espíritos? Beth, quer começar? Se ela é a caridade mais fácil de ser feita, porque ainda que você não saia da sua zona de conforto, para você praticar a caridade material, ela vem, o pedido vem até você. E é a mais fácil de ser realizada, é a caridade material. Mas também de nada adianta, ou pouco adianta, porque, é claro, matar a fome também de uma pessoa, a fome física, isso é muito importante. Mas se essa fome for matada com benevolência, com indulgência e com perdão, porque muitas vezes aquele que está na condição de pedir, ele às vezes é um revoltado, é uma pessoa ou é um espírito orgulhoso que está naquela condição, mas que para ele é difícil demais pedir.
Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão, essa indulgência, para poder também praticar a caridade material. De modo que, ali no Livro dos Espíritos, eles nos explicam a base, né, da caridade, mas ele não especifica que tipo de caridade. E como nós já vimos, como o próprio Allan Kardec nos fala, é uma gama enorme de caminhos para que a gente possa exercitar a caridade. E a caridade material é um deles. Então, está implícita, com certeza. Adriana. Oi, minha querida. Nós comungamos do mesmo pensamento, né? Ainda mais nesses tempos atuais agora, que existe a pandemia, que muitos, né, estão em situações ainda mais delicadas. É exatamente nessa época de mudança do nosso mundo para um mundo de regeneração, que nós sabemos que o mundo físico de regeneração, primeiro ele começa no nosso mundo íntimo, na regeneração dentro de nós. Se nós não permitirmos dentro de nós sermos tocados, né, pelo que se passa à nossa volta, como que nós vamos falar no mundo de regeneração? Nós recordamos de um pequeno conto, assim, muito pequenininho mesmo, mas que nós vamos falar para vocês agora, que ele fala o seguinte, que alguém bateu a porta, né, na casa de praticamente uma princesa, né, e aquela senhora então atende, e era um velhinho na frente dela, um andarilho, cansado, com o corpo assim já sem banho há muito tempo, com aquele cheiro característico, realmente um pedinte rogando auxílio, né? E de forma muito fria, de forma evasiva, ela despede a pessoa e fala que não tinha nada para dar. E aí, então, ela entra em casa resmungando na sua intimidade do lar e falando, é malandro, não quer nada, né? E para esse tipo de pessoa, só cadeia mesmo, é malandro, não quer nada da vida. De repente, passa nos pés dessa jovem mulher um rato. Quando aquele rato passa pelos seus pés, ela grita assustadíssima, chora, clama socorro, pede, corre para o quarto, fecha a porta, começa a se lastimar, começa a ficar ofegante, o coração bate forte, as mãos tremem, ela fica com o rosto branco, pede um copo d'água, toma um copo d'água com açúcar, e ali então, a partir dali, ela procura o gatinho que ela tinha e põe o gatinho para poder exterminar aquele camundongo. Pois bem, muitas vezes, a criatura humana, diante de uma situação tão simples, que é um ratinho passando perto dos seus pés, ela se deixa levar por todos esses sentimentos. Mas quando chega alguém ali que bate a sua porta, que pede comida porque está com fome, que pede uma ajuda para pagar uma conta porque não teve condição, a criatura humana fica fria, não permite ser tocada pela dor do outro e ainda por cima julga a postura do outro. Será que muitas vezes nós não passamos por algumas situações assim? E hoje, em especial, com uma pergunta muito bem colocada, muito propícia do nosso companheiro, exatamente nos falando, será que a caridade material está dentro da questão 886? E por que não? Apesar da resposta nos falar que a caridade não se circunscreve na esmola, mas se nós olharmos que existe necessidade numa família, que existe a dificuldade da falta de um emprego, de uma doença, de um medicamento, se nós não nos deixarmos tocar pelo sentimento, como aquele bom samaritano, que é dos maiores exemplos de caridade que há no Evangelho, que se deixou mover por íntima compaixão. Ele não sabia quem era aquele caído, o Evangelho não conta se era homem, se era mulher, se era rico, se era pobre, o que tinha, mas não importa, isto não importa, porque aquele homem caído sou eu, aquele homem caído é você. Em algum momento na nossa história, caído de desesperança, caído por falta de dinheiro, caído por falta de um pacote de fubá no armário, caído porque não tem comida para dar para os filhos, porque não tem uma botija de gás. É aquele homem caído. Sou eu esse homem caído quando estou aflito em alguma situação.
É você, esse homem caído, quando está sem saber qual caminho tomar na vida. E, de repente, então, chega assim essa caridade material, e aquela pessoa se aquieta, e agora ela pode comer, e tendo se alimentado, agora ela pode pensar com calma. Porque antes a cabeça doía, antes o corpo estava enfraquecido, não dava nem para pensar, porque estava desfalecendo de fome. Então, ela está assim, embutida. Jesus também, quando assistia ao povo, que nos instruía naqueles sermões que ele fazia, quantas vezes não multiplicou o pão, não multiplicou o peixe, também alimentando a criatura, falando para nós que também é caridade, sim. Que também é caridade. Basta nós nos deixarmos permear pela dor do outro, porque quando a posição de dor é nossa, nós suplicamos que o outro nos entenda, que o outro nos ceda o ouvido, que o outro nos ajude com aquilo que precisamos, até numa carona que pedimos. É a caridade do outro, que às vezes desvia o seu caminho só para ajudar a gente. Então, não é só material, ela é muito ampla, ela é muito maior. Ela pode ter matéria sólida que a gente pode tocar envolvida, mas primeiro passa pelos nossos pensamentos, nos toca os sentimentos e vira ação. Então, se move tudo isso nessa harmonia de sentimentos para com Deus. Se está em harmonia o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, então nós estamos ali de harmonia no bem. Então, nós estamos caminhando com Jesus. Então, no nosso entendimento, caminha assim dentro da questão 886. Assim. Basta nós nos permitirmos estarmos sensíveis, nos sensibilizarmos. A criatura humana hoje em nosso mundo está precisando se tornar mais sensível, se permitir sensibilizar com as coisas que estão acontecendo no mundo. E abrir realmente as portas do coração e também a carteira também, para poder ajudar a quem precisa, naquilo que pode. Hoje nós podemos fazer alguma coisa por alguém, mas hoje também somos necessitados de todo mundo, porque ninguém não prescinde de ninguém. Nós precisamos uns dos outros. Interessante observar também que na reencarnação, seja no nosso próprio planeta ou reencarnando em outro, ora estamos em uma posição, ora estamos em outra posição. Ora estamos na posição de necessitado, ora estamos na posição daquele que pode beneficiar o próximo, né? Então eu gosto muito de pensar dessa forma. A dor, ela vem e chega, ajuda como aprendizado, porque você precisa vivenciar a experiência para diminuir o orgulho, como o Beth colocou. Mas também porque que você precisa esperar pela experiência da dor, se você pode trabalhar o orgulho, se você pode trabalhar a caridade, né, sem necessitar da dor. Perfeito. Nesse momento de pandemia, já estamos encaminhando para o final do programa, mas tem duas perguntas aqui bem interessantes. Neste momento de pandemia, muitas pessoas que não conheciam o Espiritismo conheceram a partir das redes, do YouTube, por exemplo. Então é muito comum chegar pessoas para assistirem os nossos programas que estão conhecendo o Espiritismo virtual, que ainda também, inclusive, não tiveram a oportunidade de visitar casas espíritas, porque a maioria estão em processo de reabertura, né? Algumas ainda encontram-se fechadas. E Clara coloca uma pergunta muito interessante para que a gente possa esclarecer a quem está nos assistindo. Como se dá o exercício da caridade no movimento espírita? E aí eu gostaria que vocês trouxessem a experiência de vocês no próprio movimento espírita de Vila Velha. Como é que isso é trabalhado, a ideia de caridade no movimento espírita? Bom, nós sabemos que nós precisamos muito da teoria, né? Nós precisamos dos conceitos da caridade, do bem, do amor. Nós precisamos dos estudos, de toda a instrução que o Evangelho nos traz, de todos os conceitos dessas virtudes que, porventura,
ainda possamos desconhecer. Mas pensamos que, tão quanto ou mais importante, é nós sairmos de dentro dos muros da casa espírita e partirmos para procurar aqueles que precisam de qualquer coisa. De qualquer coisa em todos os sentidos. Que estejam deitados numa cama porque está doentinho, precisando de uma palavra de esperança e de renovação, né? Precisando, às vezes, de uma cama, porque não tem cama. E precisamos, às vezes, de uma roupa, porque está sem roupa. E de um chinelo, porque eu não tenho o que calçar. E de um pacote de arroz também. Então, nós estarmos dentro da casa espírita, e vamos até ampliar um pouquinho a pergunta, também nesse momento de pandemia, é especialmente nós nos colocarmos em movimento, para que possamos levar a ação, porque conforme nossas reflexões de hoje, né, a caridade é o amor em ação. Então, não basta nós sentirmos o amor, não basta eu gostar de você. Se eu não agir como quem gosta de você, então como que eu estou gostando de você? Se na hora que você precisa eu não estou lá, né? Então, como que se dá esse sentimento em mim se eu não estiver usando os meus pés, minhas mãos, meus olhos, minha boca, meu ouvido, para poder colocar em atitude? E mais, nós não esperarmos muito para fazer. Se você nos permitir, assim, um segundinho para contar outra historinha que eu vou resumir bastante, pode, Alisson? Ela nos fala o seguinte, né? Que havia um homem muito rico, mas ele era muito rico mesmo, tá bom? E ele bateu à sua porta uma jovem mãe precisando de auxílio, porque ela estava sem o alimento em sua casa. E ali, então, ele ficou naquela dúvida, nossa, será que ela precisa mesmo? Será que ela não precisa? Mas ele era um homem muito bom, né? E ficava ali aquela dúvida, é a caridade? O que ela está pedindo realmente é verdade? Será que eu não tenho que conferir isso? E ele foi, depois que ela falou com ela que ia ver, ia buscar ajudar, que ia pensar direitinho, procuraria por ela, né? E ele foi então, depois, a esposa dele estava viajando, ele sondou para ver se realmente aquela mulher morava naquele local. Ele sondou para ver se realmente ela estava passando necessidade. Ele sondou para ver se realmente ela estava precisando daquele medicamento e tal. E ele descobriu que sim, que era tudo verdade o que ela tinha falado. Mas a esposa dele estava viajando e ele não queria ser mal interpretado pela esposa e ter saído de sua casa e na casa daquela mulher, que a esposa dele nem sabia quem era. E ele pensou assim, já sei, nós realmente vamos ajudá-la. A esposa vai chegar e assim que ela chegar, nós vamos então visitá-la e levá-la para ela o medicamento que ela tanto precisa. E assim se deu. A esposa dele, passado alguns dias, chegou, ele contou a história para a esposa e a convidou então para ir à casa daquela jovem senhora. Mas aconteceu que, se aproximando do local, ele se deparou com o velório daquela senhora. Ela havia falecido um dia antes daquela doença que o remédio poderia ter ajudado a salvá-la. Então, às vezes, nós temos tanta dúvida, nós temos tanto receio, ou adiamos tanto fazer algum bem para alguém, porque depois eu vou, na semana que vem eu vou e mês que vem eu vou, que as necessidades às vezes acabam. Então, nós precisamos sair, sim, do movimento, no movimento espírita, passarmos pelos muros da casa espírita e irmos, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, irmos à procura daquele que precisa. No Evangelho, quando traz aquele exemplo daquela senhora que sai do seu palácio e leva a filhinha, né, para visitar aquela família, ela foi buscar quem precisava. Ela não esperou que batesse a sua porta. Então, nós não precisamos esperar que bata a porta da casa espírita. Nós precisamos nos movimentar, especialmente agora na hora da pandemia, com as nossas portas abertas, nos reunirmos e decidirmos ir visitar aqueles que estão precisando mais do que a gente, porque nós, muitas vezes, somos mais necessitados do que aquele que recebe o pão.
Beth, gostaria de comentar? No movimento espírita, a gente costuma dizer que a caridade muito pensada, o auxílio chega atrasado. É isso aí que a Adriana falou, né? Mas você queria saber no movimento espírita aqui do Espírito Santo, por exemplo, eu posso falar um pouco da nossa casa. O trabalho que a gente desenvolvia lá pessoalmente com as gestantes não está sendo realizado totalmente, mas esse ano já foram confeccionados uns 50 e tantos enxovais, porque são distribuídas as tarefas, cada uma na sua casa faz uma peça, algumas peças, e depois se reúne e entregam para as gestantes. Já estamos começando o trabalho para o ano que vem. Tem a tarefa do atendimento fraterno, em que nós, da nossa casa, a própria Federação Espírita do Espírito Santo, tem desenvolvido também essa tarefa de ouvirmos aqueles companheiros que têm necessidade de falar, né, de colocar as suas dificuldades. Enfim, a caridade de ouvir, de emprestar os nossos ouvidos e de encaminharmos para alguma reunião onde poderão ter uma assistência espiritual, apesar de que a gente sabe que essa assistência espiritual ela chega pela fé da pessoa, como no caso da mulher hemorroíça. Foi a fé que sugou ali os fluidos de Jesus que a curaram. Se nós tivermos essa fé, a gente traz Jesus para dentro do nosso lar. E no outro dia eu li no Pão Nosso, no nosso Evangelho no Lar, aqui em casa, uma página muito bonita. E um parágrafo ficou gravado. Parece que foi escrito agora, na pandemia. Que precisamos trazer a igreja para dentro do nosso lar. E do nosso lar, transportarmos para o nosso coração. Agora, a igreja é aquela casa de tijolo? Claro que não. Trazermos para dentro do nosso lar a igreja é trazermos os ensinamentos cristãos, né? E de lá para o nosso coração é para nos tocarmos, como a Adriana muito bem colocou, e podermos, então, praticar a caridade nos seus mais diversos modelos, nos seus mais diversos objetivos, nos seus mais diversas solicitações, entre elas a caridade material. Então, o movimento espírita que tem feito alguma coisa assim, o Evangelho no Lar, online, né? O atendimento fraterno, essa ajuda que muitas casas espíritas estão fazendo, né? Campanhas para recolher cestas básicas, alimentos, e marcam o dia de distribuição para poder ajudar esses companheiros que são mais necessitados do que nós. Embora a gente também seja muito necessitado desse sentimento, né, de caridade, de amor, de piedade. Muito bem. Meninas, que ótimo café conversar com vocês. No início, nos bastidores, vocês disseram que era uma atividade que não era habitual para vocês, devido como isso é feito aí nas casas espíritas. Mas isso é muito bom, foi muito gostoso conversar com vocês, trocar essas reflexões, aprender um pouco mais com as duas. Tenho certeza também que as várias pessoas que passaram aqui pelo nosso chat, que deixaram comentários, perguntas, e as que vão assistir depois também acharam.
É uma alegria para nós, do Movimento Espírita do Seridó, no Rio Grande do Norte, do canal Seridó Espírita, que ampliou essas fronteiras, atingindo, através dos parceiros, os mais diversas localidades do país, participar aqui com vocês desse café. Muito obrigado. Aí eu passo a palavra para vocês para as considerações finais. Eu agradeço muito. Foi uma oportunidade muito assim diferente, mas excelente. Aprendi muito e conheci as pessoas que eu não conhecia. Gostei demais, foi muito bom, tá? E quero parabenizar vocês aí por essa iniciativa. Muito interessante, muito boa, muito elucidativa e que aconchega, né? Com certeza traz as pessoas para se sentirem mais perto. Muito obrigada, um grande abraço a cada um nordestino que está participando aí desse chat, dessa live, desse encontro, desse cafezinho com Kardec, né? Um café bem saboroso, né, Beth? Muito saboroso. Com aroma Muito cheirinho gostosos. A nossa gratidão também, Alisson, a você, a Socorro, a Clara, a todos que nos receberam, nesse café gostoso com Kardec, com os companheiros que estão aí participando junto, aprendendo junto, né, todos juntos. E gostaríamos de deixar, assim, como uma reflexão para todos nós, né? Se nós desejarmos saber se nós estamos caminhando com Jesus na forma da caridade, basta nos consultarmos os nossos corações, nossos sentimentos, e de vez em quando dar um intervalo para nós observarmos o que nós estamos fazendo. E se ao observarmos, nós percebermos que a qualidade dos nossos pensamentos nos induzem à benevolência, ao perdão à mágoa, à alegria do bem, sem esperar compensação, se as nossas ideias, porventura, forem convertidas naquela suavidade do amor, e nós, porventura, nos esquecemos de nós mesmos e buscamos nos doar mais aos outros, se realmente observarmos essas coisinhas dentro de nós, então realmente será assim, Jesus que estará ali se aproximando de cada um de nós pelas vias desse bem operante, que é a caridade, que é esse bem maior que ele vem nos ensinar. Que ele abençoe a todos nós e guarde a nossa gratidão pela oportunidade de estudo e de trabalho juntos na noite de hoje. Estejamos com o nosso BIP ligado sempre, né? Isso. E espero outras vezes a participação de vocês aqui conosco no Café com Kardec e em outros momentos também, como o nosso Evangelho no Lar, que é às quintas-feiras, às 21 horas. Dulce sempre participa enviando as poesias dela para nós. Nosso Evangelho é com poesia, música e reflexões. Ela sempre envia para nós. Será uma alegria vocês participarem junto conosco, tá bom? E nisso eu gostaria de fechar aqui esse nosso momento trazendo uma poesia para finalizar, uma poesia que estou musicando, que é de Socorro e que casou bem com um tema que é Remendo de Amor. É da nossa amiga Socorro Souza, que começou o programa e não pôde continuar devido à internet. Caminhando, encontrei um homem caído, de coração massacrado, dilacerado. Aos céus clamei e em prece fiz um pedido para acolher este coração desesperado. Abracei aquele coração aflito, mediquei com carinho e evangelho, cuidei e servi o alimento bendito e em oração agradeci. Segui pelas ruas acolhendo os sofridos, era fome de amor, de casa e de pão. De dignidade eles foram destituídos, restando só esperança e oração. Me vi assim, abraçando o Mestre Jesus, cada vez que acolhia um irmão, um olhar em uma prece se fazia luz e abraçados sentia luz no coração. Uma poesia
a nossa Que querida linda. Socorro Souza. Muito linda, muito linda. Parabéns. Toca o coração. Muito lindo. Toca. Então é isso. Um abraço, uma boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Obrigada.